todo o Brasil. Nas páginas de apoio à doutora Janaína Pascoal, as páginas que apoiam Jair Bolsonaro, as páginas que apoiam Sérgio Moro e todos os perfis dos democratas brasileiros. Esta live é uma live especial que nós estamos abrindo agora quando faltam 15 minutos para as 15 horas dessa quarta-feira, para informar aos brasileiros que o Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã, na sessão de amanhã, o habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Partido Ecológico Nacional para derrubar a possibilidade de alguém ser preso mesmo tendo sido condenado no segundo grau. A famosa discussão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e todos os seus companheiros que afanaram dinheiro da Petrobras, da Eletrobras e de todas as empresas brasileiras que eles comandaram durante 14 anos com o PT no poder. Ou seja, nós estamos diante da maior aberração jurídica, da história do Poder Judiciário brasileiro. Uma delas patrocinadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, que eu repudio como advogado, porque o habeas corpus, que será amanhã concedido ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, também constitucionalmente terá de ser concedido a mais de 200 mil presidiários no Brasil. Se amanhã o Supremo Tribunal Federal cometer a loucura de revisitar a decisão que determinava que presos que condenados em segundo grau passassem a cumprir a pena, não esqueçam que, se isso valer para o Lula, tem um princípio jurídico que diz que lei nova, decisão nova, retroage em favor de quem tenha sido prejudicado pela lei. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal amanhã colocará nas ruas mais de 200 mil condenados, 200 mil bandidos serão colocados na rua amanhã juntamente com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está se instrumentalizando para não ser preso depois do julgamento dos embargos infringentes, que serão julgados na próxima segunda-feira aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A pressão foi tanta, a maquinação foi tanta, os vendilhões que cercaram o Supremo Tribunal Federal, principalmente cercando a ministra Carmen Lúcia, para que colocasse em pauta esta matéria que foi decidida há 2 anos pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, tem 2 anos que o Supremo decidiu que quem fosse condenado num colegiado em segundo grau passaria a cumprir a pena de condenação. E como Luiz Inácio Lula da Silva, esse sujeito que anda aqui pelo Rio Grande do Sul fazendo campanha política antecipada, sem nenhuma resistência por parte do Tribunal Superior Eleitoral, esta pessoa vai ser beneficiada pelo um habeas corpus pedido pela Ordem dos Advogados do Brasil, que vai pagar esta conta. A OAB vai pagar esta conta de conseguir uma medida para liberar um sujeito que foi condenado a 12 anos e 1 mês pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e responde a mais 12 processos por estar envolvido até o último fio de cabelo no Petrolão, foi envolvido no Mensalão, não quiseram processá-lo porque estava cheio de gente no Supremo Tribunal Federal que ele havia nomeado, ou liberaram ou esqueceram, mas eu não esqueço que o doutor Luiz Fernando Barbosa, que foi o advogado do presidente do PTB, do Jefferson, Roberto Jefferson, disse da tribuna do Senado que o maior culpado pelo Mensalão não estava sendo julgado, que era Lula. Pois agora, no Petrolão, ele foi pego. No Petrolão tinha dinheiro da UES, da Odebrecht,
a rodo seu instituto, na casa, no apartamento, no sítio, e quando prestes a ir ser preso, o Supremo Tribunal Federal resolve revisitar uma decisão de 2 anos para beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês imaginem, só a visita dele no Rio Grande do Sul já provocou a maior revolta nas cidades onde ele andou. Ele foi recepcionado de uma forma extremamente dura, de repúdio pela população das cidades. A única coisa que ele tinha a seu favor era o exército de Stedley, que andava acompanhando o ex-presidente Lula com 30 ônibus, mais de 1.500 militantes de todos os grupos sociais que apoiam a esquerda no Brasil, principalmente dos vagabundos do Movimento Sem Terra, do MST, que não fazem nada, que não trabalham, que se criaram e foram criados na ociosidade, mentindo que eram sem terras e na verdade não passavam de grupos políticos de esquerda. Então saibam, senhores, dessa live que eu estou fazendo, que Luiz Inácio da Silva amanhã, quinta-feira, receberá um salvo-conduto do Supremo Tribunal Federal para concorrer na eleição de 2018. Não é que se tenha medo do Lula, não. Ninguém tem medo do Lula. O que nós tememos é todo o tipo de sacanagem, de roubalheira, de vergonheira que vão armar na eleição de 2018, fraudando as urnas para que Lula volte ao poder. Não tenham dúvida disso. Se amanhã for concedido um salvo-conduto ao Lula pelo Supremo Tribunal Federal, esta corte terá encerrada sua história como corte isenta. Passará para a história brasileira, da política e do judiciário brasileiro, como uma corte tendenciosa, uma corte bolivariana que decidiu em favor de um bandido, de um ladrão condenado pela justiça brasileira, mas que ministros que foram nomeados por Lula, que não tenham o menor constrangimento de se darem por impedidos e não votar a matéria, porque foram nomeados por Lula, farão com que o Brasil se envergonhe da sua Corte Suprema. E agora eu vou avançar. Agora eu vou avançar muito. Os militares disseram que eles não tomariam nenhuma atitude enquanto as instituições brasileiras estivessem funcionando regularmente, enquanto a Constituição estivesse sendo respeitada. Pois saibam, senhores militares, os senhores têm um compromisso com a pátria brasileira pelo seu próprio discurso, pelo seu próprio compromisso e principalmente pelo juramento que fizeram quando se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola de Preparatória de Pirassununga ou na Escola de Marinha, quando disseram e juraram cumprir a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Quando os senhores assistem políticos ladrões, políticos corruptos, rasgando a Constituição, quando os senhores assistem e testemunham que um presidente da República foi obrigado 2 vezes a comprar, literalmente comprar, maioria no Congresso Nacional para se safar de um impeachment, e agora está sendo investigado pelo Ministério Público Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal por ter participado na venda de uma medida provisória que beneficiou uma empresa de navegação da qual ele tinha íntima ligação antes de chegar à vice-presidência da República. Os senhores agora assistem a justiça brasileira se dobrar diante de um corrupto chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Terminaram todos os argumentos, se esgotaram todos os argumentos de que a nação brasileira tem instituições funcionando regularmente. Não, senhores militares, agora é a hora dos senhores tomarem pé dessa situação e tirarem a pontapé os políticos do Congresso Nacional, os políticos que estão no Palácio do Planalto e, principalmente, têm a obrigação de reformatar
o Supremo Tribunal Federal e colocar lá 11 brasileiros com compromisso com a nação. Nós temos que assistir o que aconteceu há muito pouco tempo na Turquia. Tem que ter alguém que prenda políticos corruptos, administradores corruptos e juízes corruptos, porque o seu Gilmar Mendes, ao votar em favor daquele safado lá do Rio de Janeiro, que roubava nas empresas de ônibus, transformando um sujeito que estava envolvido em todo tipo de falcatrua no governo do Sérgio Cabral, que está preso, e o Gilmar Mendes, porque é amigo do advogado que defende o sujeito lá das empresas de ônibus, vem repetidamente ou defendendo e ou protegendo, como se nós vivêssemos várias castas na política brasileira, ou se nós tivéssemos várias famílias reais no Brasil, uma delas sendo liderada pelo senhor Gilmar Mendes, que não respeita a Constituição, que decide em favor dos seus amigos e do interesse da sua mulher, que trabalha no escritório do advogado Sérgio Bermudes, no Rio de Janeiro. E digo isso como jornalista, como advogado e como cidadão, porque eu não tenho medo de dizer verdades. E esta é uma delas. A esposa do senhor Gilmar Mendes trabalha no escritório do advogado Sérgio Bermudes, que defende os interesses dos empresários de ônibus, os interesses do pessoal da Associação Comercial do Rio de Janeiro, não interessa o que seja, aquela falcatrua armada no Rio de Janeiro que quebrou o estado mais bonito, o estado representativo da história do Brasil e principalmente onde moram pessoas honestas e que ficam todos os dias pegando o pessoal do morro como se fosse fantoches para defender uma política suja, calhorda, ordinária, fétida, que nós brasileiros não aguentamos mais. Muito obrigado pela atenção. E saibam que o Brasil está de luto, porque sabe que amanhã a democracia será enterrada no Supremo Tribunal Federal.